Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Estamos a poucos dias da Páscoa e vale aqui um lembrete de que a Páscoa para os cristãos tem um significado completamente diferente do que é praticado no judaísmo. Para os cristãos, a Páscoa é o próprio Senhor Jesus, o sacrifício perfeito que nos trouxe a salvação. Nós vamos falar agora sobre as 7 frases proferidas por Jesus na cruz. Muitas pessoas leem a Bíblia e não param para pensar com a devida atenção, com a devida solenidade sobre o significado dessas frases. E eu espero que cada um que esteja assistindo a esse vídeo nesse momento repouse na ideia de que Jesus está falando não só àquela multidão do momento da crucificação, mas falando aos nossos corações nesse momento. A primeira frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é uma prece proferida por Jesus diante de Deus, é um clamor de Jesus pelas almas que estavam precisando de perdão, mas o que nos chama muita atenção é que Jesus estava orando naquele momento pelos seus algozes, os seus carrascos, e mais, estava orando por todas as pessoas que já haviam ouvido falar, haviam recebido a mensagem de que ele era o Messias de Deus, e o rejeitaram, não o aceitaram como Senhor de suas vidas. É interessante quando lemos em Mateus, no capítulo 27, 54, que esse perdão ele se deu de forma imediata. Nos diz assim o texto: o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Ao olharmos a Bíblia em Atos 2, logo depois da crucificação, alguns dias depois, há o relato do evangelista Lucas de pessoas que estavam ouvindo o sermão do apóstolo Pedro. E nesse sermão, onde quase 3.000 almas se renderam a Cristo, muitas pessoas que estavam presentes à crucificação se renderam aos pés dessa visão de que só Jesus salva. Essa certeza de que o sacrifício de Cristo traria o perdão para os pecados. Então nós vemos que o perdão de Deus, ele age de uma forma imediata. Os calvinistas chamam essa visão do perdão imediato, mesmo sobre quem é perseguidor do Evangelho, de graça irresistível. É quando Deus se debruça sobre a natureza humana e injeta no coração dessa pessoa a fé, o profundo arrependimento, um quebrantamento de coração, e mesmo quem era inimigo ou perseguidor do Evangelho, como o apóstolo Paulo era algum tempo antes, se rende ao Senhor Jesus. Porque não podemos nos esquecer, Jesus não pode ser visto como alguém que ficou no passado. É alguém que venceu a morte na cruz, para que nós hoje tivéssemos a certeza de que o seu perdão ainda continua e sempre continuará sendo válido. Em segundo lugar, nós vemos a frase: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Cabe aqui uma observação sobre essa frase. Algumas seitas e algumas ramificações do cristianismo trazem um conceito de que a pontuação não existe. Esse texto tem trazido uma visão de que o perdão poderia vir depois. Esse texto vem falar aos nossos corações sobre uma importante verdade bíblica. Quando Jesus promete, ele cumpre imediatamente. O ladrão havia feito um pedido a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus entende que dentro dessa fala do ladrão, que é chamado por muitos de o bom ladrão, o que estava à direita e que havia reconhecido Jesus como Senhor, como Salvador, nessa fala, Jesus entende o pedido: Senhor, eu quero entrar no reino. Quando nós colocamos uma vírgula no lugar errado, nós damos a ideia de que o texto nos mostra uma possível realidade futura, e não é assim que acontece. O texto é claro. Embora no grego não haja pontuação, a lógica da promessa de Jesus é o pedido feito pelo ladrão na cruz: estarás comigo hoje, assim que eu sair daqui desse momento,
Assim que eu for para os braços do Pai, assim que acabar esse momento de profunda agonia, assim que eu expirar, você estará comigo na glória. Essa foi a promessa do Senhor Jesus. E nós precisamos criar essa clara visão. Na verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A mesma verdade que pode ser aplicada a cada um de nós no momento da morte. A partir do último fôlego está a verdadeira promessa de Deus cumprida na vida daquele que crê. Estará nos braços do Pai. Jesus poderia ter dito, estarás comigo no paraíso. Mas ele quis enfatizar, é agora, assim que eu expirar, você estará comigo na glória, porque eu ressuscitarei. Em terceiro lugar, nós vemos a frase, mulher, eis aí o teu filho, e ao discípulo, eis aí a tua mãe. Jesus expressou aí um exemplo de profunda preocupação com as características humanas. O filho se preocupando com a mãe. Isso é lindo demais. Essa frase mostra a preocupação de Jesus por sua mãe na hora de sua morte. Ele reflete a demonstração da sua própria humanidade. Um filho humano se preocupando com a sua mãe. Queridos, não podemos esquecer jamais da completa divindade de Jesus, mas também da sua completa humanidade. Jesus era, sim, 100% Deus e 100% humano. E como humano, ele preocupava-se com a sua mãe. Os estudiosos da palavra, alguns historiadores, chegam a dizer que naquele momento era bem provável que José já houvesse falecido e os irmãos de Jesus ainda não estavam convertidos ao Senhor, não criam na salvação em Cristo Jesus, e por isso naquele momento um discípulo, e é atribuído a João essa responsabilidade, veio trazer a nós o conceito de que Jesus não esquecia de sua mãe, jamais. O texto de João, em sequência, mostra que não há um significado profundamente teológico dessa frase. Não há. Simplesmente, Jesus estava dizendo que Maria estaria sendo cuidada por João e que João seria aquele designado pelo Senhor Jesus para cuidar da sua mãe. João entendeu isso, entendeu dessa forma. Embora o versículo 26 do capítulo 19 de João não cite diretamente o nome de João, o versículo 27 vai mostrar que ele se imbuiu dessa responsabilidade e leva a mãe de Jesus para casa. Quarta frase do Senhor Jesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. É uma frase em que Jesus assume a maldição do abandono de Deus por nossa culpa. Essa é uma das mais conhecidas frases proferidas por Jesus na cruz. É fundamental para a compreensão da obra redentora do Senhor Jesus. Ela é tão forte que ela é citada em dois textos diferentes na Bíblia, Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. Essa frase é dita no original e depois é traduzida. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste nesse momento de profunda dor? E, na verdade, algumas pessoas não sabem, mas essa frase ela foi sacada por Jesus de um pensamento bíblico que se encontra num salmo messiânico, um salmo que falava sobre a vida do Senhor Jesus e do seu martírio. O Salmo 22, 1 nos diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos de socorro? E Jesus falou exatamente essas palavras, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus experimentou um completo abandono porque naquele momento ele estava sobrecarregado com toda a carga de culpa do pecado da humanidade e naquele momento recaiu sobre ele toda a justiça e toda a ira de Deus e foi um sofrimento brutal em que ele se sentiu abandonado pelo próprio Deus. Ali era a parte humana do Senhor Jesus abrindo seu coração num clamor
por companhia, sentindo-se completamente abandonado. O apóstolo Paulo, lembrando desse episódio, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, nos diz: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Essa é a expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Retrata um grito de sofrimento, um grito de dor, lá na cruz, quando naquele momento o Senhor Jesus estava representando toda a humanidade, levando sobre si o pecado de todos os seres humanos e recebendo o castigo e a ira de Deus por nossos pecados. Quinta frase de Jesus na cruz: tenho sede. Jesus expressou ali uma prova da sua humanidade. É uma clara declaração da sua completa humanidade, porque todo ser humano passa por fome, passa por sede, e naquele momento ele tinha estampado uma prova explícita e declara que ele era humano. Tenho sede. Num outro salmo messiânico, o Salmo 69, nos é dito assim: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Já no Evangelho de Mateus, encontramos: os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Mateus 27, 34. Nós precisamos entender isso. Jesus era humano. Ele passou por todas as situações possíveis e imagináveis a um humano. Ele tinha sede, fome, ele se cansava, ele chorou, ele ficava triste, e ao mesmo tempo nós vemos ali, naquele momento, uma profunda declaração da humanidade do Filho de Deus, que se deu completamente e sofreu um sofrimento brutal por nossa causa. Sexta frase proferida pelo Senhor Jesus: está consumado. Jesus expressou naquele momento a certeza do cumprimento do que está nas Escrituras. No grego há uma expressão, tetelestai, um verbo que significa completado, terminado, cumprido, algo que já está feito, algo que já está pago. Nesta frase há uma referência a toda a vida terrena de Jesus, onde se cumpriu toda a Escritura e está consumado todo o plano de salvação. Nada mais havia a ser feito. Não há o que se possa fazer para ser salvo. O que precisava ser feito foi feito por Jesus na cruz, e ele declarou de uma forma enfática: está consumado. De lá para cá, nós não podemos contribuir de forma alguma para que sejamos salvos. O que precisamos é crer que a obra de Jesus está completa, foi completa na cruz. Está consumado. A obra foi consumada na cruz. Tudo foi feito por ele. Fomos justificados, reconciliados por Deus. E os méritos são todos do Senhor Jesus. Sétima e última frase do Senhor Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus expressou nesse momento que Deus havia recebido, aceito o seu sacrifício. Nesta frase, Jesus faz referência ao cumprimento das Escrituras. Nos diz o Salmo 31, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Salmo 31, 5. Essa frase expressa que Deus havia recebido o sacrifício de Jesus e a expiação por todos os nossos pecados. Ele nos remiu com seu precioso sangue. E após a sua morte, ele estaria no céu juntamente com o Pai. Nós precisamos entender, queridos, que temos um lar garantido pelo Pai para todo aquele que crê no sacrifício do Senhor Jesus, na sua ressurreição e na salvação em Cristo. Isso está estampado em João 14, verso 2. O sacrifício de Cristo satisfez a justiça de Deus na cruz.
Nós precisamos relembrar com carinho de cada uma dessas frases. Creiam que são 7 frases que podem fazer a diferença entre morrer em agonia ou morrer em paz. Não ter esperança quanto à vida futura ou ter a certeza da vida eterna. Que você tenha em Cristo Jesus a certeza de que Ele é a Páscoa, Ele é que traz a salvação, que em seu sacrifício a remissão de pecados, em seu sacrifício a vida eterna e paz. Que Deus o abençoe. Entenda que Jesus quer ser em sua vida a verdadeira Páscoa.